encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi nem para os que estavam com ele era permitido comer os pães. Estavam reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a vocês, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenado estes homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa vida, e vocês podem ter certeza que vão concordar comigo, na nossa vida sempre tem um fariseu, não é? Sempre tem um fariseu, um doutor da lei, sempre tem aqueles que ficam lá na espreita, de olho esperando que a gente erre, preparado para que a gente erre para poder começar a falar. Na nossa vida é feita disso. Muitas das vezes, no mundo, é necessário que nós tenhamos a paciência como Jesus teve no Evangelho de hoje e a ciência para explicar tudo o que está acontecendo. Não é à toa que a palavra se chama paciência. A paz de espírito e a ciência para poder entender o que está acontecendo. Pelo menos é assim. Padre Léo me explicou uma vez que não precisa de ter uma tradução correta. Você fala o que pensa. Mas, enfim. Na nossa vida, nós precisamos ter essa paciência. Não é necessário, às vezes, nós discutirmos com uma pessoa, sendo que a resposta está na própria ciência. Cientificamente comprovado, comprovado por não sei quantas coisas. Entendeu? A vida é desse jeito. Muitas das vezes, nós estamos preparados para fazer algo, para machucar o outro, esperando que o outro erre. Por exemplo, um exemplo que eu dou. O padre vive todo domingo na missa, vai lá, faz missa e tal. Aí do nada o padre vai viajar. O padre vai viajar e não fala nada. Aí ele começa a postar foto da praia, né? Onde ele foi pra praia, por exemplo. Imagina se ele faz isso. O que acontece? Os seus fiéis vão falar: olha, o padre foi pra praia e nem falou nada. O padre foi viajar e não falou nada. Por isso, é necessário que nós desviemos o nosso olhar. Por mais que isso nunca acontecerá, porque o padre ele é obrigado a dar satisfação do que ele vai fazer, mas é necessário que nós tenhamos a paciência para entender o que o outro vai fazer. Vejam bem, Jesus e seus discípulos estavam com fome. Jesus e seus discípulos estavam com fome, depois de terem andado pelas regiões inteiras da Galileia, de Cesareia de Filipe, pregando o Evangelho, porque a gente viu que há poucos evangelhos atrás, Jesus tinha enviado eles de 2 em 2 para pregar o Evangelho e a palavra de Deus. Depois de terem feito todos aqueles esforços, levando a palavra, claro que eles estariam cansados. E aí eu dou um exemplo, quando São Francisco foi fazer uma travessia, e isso eu lembro que eu assisti no filme Clara e Francisco, que ele foi fazer a travessia, que ele saiu de lá da onde ele estava, né, lá do convento, da igreja que ele tinha feito lá,
e ele foi até uma outra região, e ele voltou para casa, ele voltou tão machucado, tão debilitado, que ele ficou meses na cama para se recuperar. E os discípulos não, porque os discípulos estavam alimentados com a força do Espírito Santo, porém, eles sentiam fome. E aí então Jesus autorizou que eles pegassem as espigas. Quando a gente tem fome, a gente procura ao máximo saciar a nossa fome. Porém, vejam que interessante. É necessário que nós esperemos a autorização de Jesus. A autorização do Senhor é necessária para a nossa vida. É necessário que a gente viva com a autorização de Cristo. Porque senão a nossa vida vira uma bagunça. O nosso Senhor espera que nós seguimos nos mandamentos dele. Não que a gente saia, porque senão tudo vai começar a ser barbárie. Eu lembro que eu já tinha explicado aqui pra vocês o que é uma barbárie. É uma bagunça, literalmente. Quando nós estamos aguardando o chamado de Cristo, quando nós estamos esperando que Cristo fale para nós, autorize a gente, nós estamos rezando, nós estamos orando, nós estamos vigiando. E ali, naquele silêncio, Jesus fala, vai lá. Mas quando a gente não tem essa autorização, a gente começa a fazer tudo para todos sem esperar que o pecado venha na nossa vida. E aí tudo começa a ser normal. Não existe mais pecado. Cuidado, quando isso acontecer na sua vida, volte para Cristo. Você perdeu a noção do que é e do que não é pecado. Volte para o Senhor. E aí eles começam no diálogo, né? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros... Primeiro, os fariseus perguntam, né? Mas você tá fazendo um negócio que não pode no dia de sábado. Por que você tá fazendo isso? E aí, Jesus dá uma resposta muito bonita. Vejam a noção da paciência de Jesus. Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeu dos pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi e seus companheiros era permitido comer dos pães reservados. Eram reservados apenas os sacerdotes. Caríssimos irmãos, quando nós estamos com fome, quando nós estamos com sede de Cristo, é necessário que nós invadimos qualquer fronteira atrás dele. Jesus explica no Evangelho de hoje. Quando nós estamos sentindo a fome de Cristo, nós precisamos sair desesperadamente atrás dele. Não ficar esperando que o pão caia do céu, que ele não vai cair, não vai acontecer igual aquele desenho lá que tá chovendo hambúrguer. Ele não vai cair do céu. É necessário que a gente corra atrás. É necessário que nós saímos em disparada do Cristo. Cristo não vem até nós, nós vamos até Cristo. E aí Jesus encerra com uma coisa muito bonita. Portanto, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. O Filho de Deus também é Senhor do sábado. É necessário que nós tenhamos essa consciência. Quando você tira o sábado para trabalhar demais, para poder festejar demais, para poder fazer tudo, tire o sábado também para descansar, para voltar ao Senhor. E aí você vai ver como a vida vai mudar. E rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fiquem na paz e na alegria de Deus.